Sou a escritora Miriane Carine e atualmente eu tenho 6 livros publicados. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco como que eu escrevo os meus romances, né? A minha experiência de escrever, como as técnicas que eu uso para escrever, né? Especialmente os romances. Então, confere comigo nesse vídeo que eu venho trazer dicas, né, baseado nas minhas experiências. Para quem está acessando esse vídeo a primeira vez, a minha experiência em publicação começou em um site de leitores. Então, através desse site eu tive a motivação, especialmente dos meus leitores, a publicar o meu primeiro livro, que foi em 2020. Esse livro, Apartamento 39, que ele tem quase 400 páginas, e ele foi meu primeiro romance, meu primeiro livro publicado. Foi através dele que eu publiquei os meus outros livros, né? Mais 5 livros de crônicas, poesias, e foi esse livro que começou tudo, né? Ele chegou a quase 500 mil leituras lá no site. Então eu vou explicar um pouco como que eu conquistei esses leitores, né? Leitores fiéis. Então eu vou explicar um pouco como que eu consegui e como escrever o seu romance, especialmente. A primeira dica que eu tenho, baseada na minha experiência, é publicar em sites de histórias, né, em sites de leitores, que tem bastante na internet. Eu comecei publicando pelo Wattpad, é um site muito bom para publicar histórias de autores iniciantes, né? Então, se você quer conquistar leitores, especialmente antes de publicar, então é nele que muitos autores começam, né? E depois conseguem publicar os livros que conquistam leitores, né? Então, uma estratégia bem legal é essa de você publicar a sua história antes, né? Você escreve uma parte, se quiser já registra, né? Para ter seus direitos autorais já guardados, e publica nesses sites que tem bastante leitores lá, bastante, especialmente se você fazer de um tema especial, né? Ficção, romance. Então tem vários autores vários leitores de vários conteúdos lá. Então, se você quiser conquistar leitores, é uma boa dica, né? Eu comecei no site de publicação sem nenhuma intenção de publicar, né? E através desse livro, Apartamento 39, que eu conquistei leitores, e os meus próprios leitores foram insistindo para eu publicar o livro, né? E quando aconteceu a publicação, foi quase 1 milhão de leituras eu conquistei nesse site, né? Essa história foi para o primeiro ranking, segundo ranking das mais lidas no site. Então, realmente foi algo que abriu muitas portas para mim, foi a publicação antes em algum site, para divulgar realmente sua história, seu nome e conquistar leitores, especialmente. E a segunda dica que eu tenho é para especialmente o processo de escrita, que eu utilizo bastante nos meus livros, né? Eu utilizei bastante até nesse livro do Apartamento 39, né? Por isso que ele tem bastante páginas assim, que é descrever bastante os personagens, descrever bastante os sentimentos, os ambientes, né? Nesse livro, especialmente, eu descrevi muito tanto os personagens, características de cada personagem, né? Físico, e descrevi bastante sentimentos, né? E também os ambientes, tanto que muitos comentários que eu recebi antes de eu publicar foi exatamente isso. Você descreve tão bem que a gente sente como se estivesse lá na cena, né? Como se a gente estivesse realmente vendo a cena, de tanto que você descreve, né? Descrever o ambiente, como que se é o ar livre, como que é cada lugar, sabe? Se é lugar fechado, eu descrevia mais ou menos como eram os móveis. Então, nesse de descrever
que você acaba conquistando os seus leitores, que eles meio que se apegam à história, né? Especialmente os meus leitores, muitos comentários eu recebia falando que se apegou aos personagens, se apegou aos sentimentos, né, que esse livro transmite, né? Quando o personagem tá triste, quando o personagem tá apaixonado, tá com raiva, eu descrevia muito. Então, essa é uma dica valiosa se você quiser conquistar leitores e que eles realmente vão lembrar dos sentimentos que eles sentiam quando estava lendo a história, né? Então, é algo que conquista também, né? Você descrever bastante, né? Eu gosto muito, quanto mais descrição você colocar, melhor, porque os leitores vão se apegar à história, sabe? Vão ter aquele vínculo, né, com os personagens, com o cenário, com tudo. Então, é uma dica muito valiosa. A terceira dica que eu tenho é de você pesquisar os locais antes de colocar no livro, né? Especialmente se você não foi em algum local que você está descrevendo no livro, você pesquisa bastante, né? Ver fotos, ver vídeos desses locais para você conseguir descrever exatamente do jeito que é na vida real, né? Especialmente se a sua história for um romance em lugares reais, eu utilizei muito isso no Apartment, que foi utilizar cenários, né, reais, e eu pesquisar muito sobre o cenário, né? Ver fotos, para eu ter referência do que eu estava escrevendo, né? Então, se você utilizar cenários reais, você descreve bastante esses cenários, né? Saiba do que você está escrevendo, né? Não fique só inventando e tudo mais, principalmente se for cenários reais, né? Uma cidade que existe realmente, pesquisar localidades, né? Nomes de restaurante que existem na cidade, para você colocar no livro, né? Para ser o mais verdadeiro possível, né? Se for uma história de romance, né, sem ser ficção, de imaginação, né, eu acho importante isso, que traz mais referências para os seus livros, né, traz mais veracidade para a sua história. Então, é uma coisa também que é um diferencial e que muitos autores, tem vezes que não, especialmente no começo, não tem essa percepção do quanto é importante esses pequenos detalhes, né, de descrever e de pesquisar cenários reais. A quarta e última dica que eu vou falar aqui nesse vídeo, né, que eu utilizei bastante aqui, especialmente para finalizar o capítulo, foi descrever um ápice, que algum acontecimento que vai mudar a trajetória da história bem no final do capítulo, que aí a pessoa vai ficar curiosa e vai querer saber, né? Então vai sempre querer continuar lendo a história, especialmente. Vai ter a curiosidade de saber o próximo capítulo, né? E esse livro tem 40 capítulos, então cada finalzinho do capítulo eu pensava em alguma coisa para descrever no próximo capítulo, que era o ápice da história, né? Alguém chegava que ia mudar a história, algum detalhe assim, eu contava, né? Então, terminar o seu capítulo em algum ápice para a pessoa ter curiosidade de ler. Tanto que nesse livro aqui, quando eu estava escrevendo, muitas pessoas falaram que não conseguiam parar de ler, exatamente por isso, porque eu sempre terminava em algum acontecimento marcante e as pessoas não queriam parar de ler, né? Ficavam curiosas. Então, recebi muitos comentários, né, quando eu publiquei, mesmo sendo essa quantidade de páginas, muitas páginas, né, teve muitas pessoas que quereram em uma madrugada, quereram em 2 dias, do tanto que não conseguiam parar de ler a história, porque os acontecimentos vinham muito assim, tipo, de uma hora para outra, vinham fechando o capítulo, né? Então, essa técnica é muito importante, né? Tem até séries que utilizam essa técnica, né, de terminar o capítulo em um ápice para a pessoa ir para outro episódio, né, ir para outro capítulo, e funciona realmente, né?
esse livro, mesmo sendo muito grande assim, né, de quantidade de páginas, as pessoas liam muito rápido por causa da curiosidade que cada capítulo gerava, né? Então, é uma dica muito importante também. Para finalizar, eu vou mostrar também o meu livro de crônicas, né? As crônicas, a dica que eu dou é exatamente, crônica é história de capítulo único, né? Cada capítulo é uma história diferente do cotidiano, então cada capítulo é uma história. E a dica que eu dou é exatamente essa, observar o cotidiano, né? Muitos dos capítulos que eu coloquei aqui foi do cotidiano realmente, do metrô que eu ia, né? Para ir para a faculdade, observando alguma cena, até algum romance assim que eu imaginava, eu escrevia em um único capítulo. Então é exatamente isso, histórias do cotidiano, né? Então as pessoas também gostam desse tipo de livro, que é uma leitura mais rápida, né? Você começa e termina em um capítulo a história, então é algo que você dá para ler no dia a dia, né? E levar também, né? Esse aqui é um livro de bolsa, um pouco menor, exatamente por isso que eu queria que as pessoas andassem com esse livro de crônicas na bolsa, sabe? Para ler, assim, alguma história. Então, a dica que eu dou é essa, né? Você pensar nas histórias no seu dia a dia, né? Algum detalhe que você vê que pode ser despercebido por alguém, mas para você é algo que vale a pena contar. Então, exatamente isso, é você produzir uma crônica. Então, essas foram a minha dica, tanto para escrever romances, tanto para crônicas, né? Se vocês quiserem saber mais sobre cada tópico que eu falei, deixa aqui nos comentários que provavelmente eu faça um vídeo, né? Descrevendo melhor sobre cada tópico, se vocês quiserem. Então, é isso. E até o próximo vídeo. Quem gostou, se inscreve. Quem tem vontade de ser escritor independente, né? Escritor, ter um livro publicado, então se inscreve aqui no canal. Deixe seu comentário, né? Se você souber de alguém que tem essa vontade, também recomendo o canal. Que aqui eu dou dicas, né? De como eu comecei, de como que eu escrevo também. Então, se você conhece ou é essa pessoa que quer publicar um livro, se inscreve que eu sempre vou estar nesse assunto também. E até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.